Então eu achei que esse era o momento. Depois de tudo que eu fiz e consegui, graças a Deus e graças à ajuda de muita gente nos Estados Unidos, não só para mim, porque eu acho que o Brasil também foi muito beneficiado nisso, entende? Com tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Então eu achei que era o momento de parar. E eu não saí do Brasil, eu estou aqui ainda. Perguntou se eu fui no Brasil, se eu deixei o Brasil por causa de dinheiro. Eu não deixei o Brasil, eu vivo aqui. Eu apenas fui trabalhar, como muita gente sai do interior, sai de Bauru, sai de Araraquara, sai de Tupã, sai de Piracicaba, procurando melhores lugares. E onde é o melhor lugar? No Brasil, São Paulo, as indústrias estão todas por aqui. Como as pessoas procuram os lugares melhores para se melhorando, os Estados Unidos é a capital do mundo. Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá, eu fui trabalhar lá para melhorar meus conhecimentos, para aprender alguma coisa, porque a gente realmente tem que viver, aprender. E aprendi, estudei, estou aproveitando a oportunidade de aprender mais, mas moro aqui no Brasil. Eu só fui trabalhar. Pelé, é verdade que você não ganhou dinheiro no Santos Futebol Clube? Não, não é verdade. Eu não posso dizer que não ganhei dinheiro no Santos Futebol Clube. É verdade que eu não ganhei o que dizem, não ganhei o que eu acho que merecia ganhar. Entende? Se você tiver conhecimento, ou se você não sabe alguma coisa, eu posso explicar. Eu vim para o Santos em 56, entende? E nessa época tinha uns 10 jogadores, mais ou menos, 10 ou 12 jogadores titulares que ganhavam muito e eu não ganhava, parece que na época era 5 mil cruzeiros. Então eu tinha feito contrato 2 anos, fui para a seleção brasileira foi para a Suécia ganhou, eu voltei. Quando eu voltei, eu cumpri o meu contrato, tinha mais um ano e meio, ganhando 6 mil cruzeiros, quando o jogador nesta época já ganhavam 30, 25, entende? Depois que os jogadores passaram, melhoraram os seus salários, entende? Eu procurei melhorar o meu, mas nunca cheguei a ganhar o que os jogadores que não eram para o Santos o que eu representava. Porque o Santos, quando saía para excursionar, tinha que levar o Pelé, porque senão não tinha excursão. Entende? O Santos, quando ia jogar no interior, tinha que levar o Pelé, senão não tinha jogo. E se tivesse jogo, se ele aceitasse, a cota era bem menor. E eu só passei a ganhar alguma cota, alguma coisa das cotas e dos jogos que o Santos teria que fazer com a obrigatoriedade da presença de Pelé no final, entende? Então eu não acho que não ganhei o que merecia no Santos. Eu nunca procurei também fazer contratos sobre o que o outro ganhava. Eu nunca vi, por exemplo, o Zito na época que ganhava mais que eu, o Ramiro que foi para a Espanha ganhava mais que eu. Eu nunca fui ver, olha, eu quero ver o que o Zito ganha e eu quero ganhar igual a ele, nunca. Eu sempre fiz o meu contrato. Eu chegava lá e pedia, se desse, dava, se não dava, como eu gostava do Santos, eu não queria briga, eu acabei ficando no Santos. Em 59, não sei se vocês se lembram, o Real Madrid me dava, na época, parece que US$1,5 milhão para mim ir para o Real Madrid. Eu gostava do Santos, eu não quis sair. Fiquei no Santos, porque eu nunca vi dinheiro. Então, realmente, eu não ganhei no Santos aquilo que teria que ganhar. Mas eu ganhei algum dinheiro no Santos, eu fiz a minha vida no Santos e eu posso dizer que quase tudo que eu tenho, eu devo ao Santos. Pelo tratamento que eu tive lá, vim novo para o Santos, entende? Isso eu não posso negar. O casamento durou 19 anos. Pelé, Santos Futebol Clube. O Santos de hoje talvez precise de você, Pelé. Se convidado fosse, você recusaria? Amigo Peron, é uma satisfação responder a sua pergunta, você que é um fanático pelo Santos. Mas eu tenho visto de vez em quando aí algumas mesas redondas. Você não tem defendido muito o Santos não, viu, Peron? Você tem afinado um pouquinho, né? Quando os caras falam do Santos, você não tem ajudado muito a gente não. Mas eu vou responder a sua pergunta. Eu já disse que se puder ajudar o Santos de uma maneira que eu não envolva diretamente, eu ajudarei. Entende? Inclusive agora há pouco tempo teve um probleminha lá no Cosmo, onde o Santos acha, o Modesto Roma acha que ainda tem que receber 25 ou 30 mil dólares e o seu Roma disse que esse dinheiro é muito importante para o Santos. Eu já me prontifiquei ao seu Roma, desde que ele me prove honestamente, com respeito à despedida e aos jogos que foi prometido, que o Santos tem direito, eu dei a minha palavra que eu vou buscar esse dinheiro para ele, que eu não acho que o Cosmo não pagaria.
Me traga o documento. Assim eu quero ajudar o Santos. Ser como relações públicas quando precisar de mim. Isso com todo prazer. Pelé, a gente te conhece como o rei do futebol, o amigo das criancinhas, agora como empresário, mas não conhece as convicções políticas do Pelé. O Pelé que sempre tem se negado a ter uma atitude política. Por que, Pelé? A política é mais difícil do que jogar futebol? Eu acho que a política não é que seja mais difícil, eu acho que é muito diferente. O esporte, entende, da política. Eu sempre me envolvi em esporte e eu acho que para fazer bem o esporte, para fazer bem aquilo que eu me determinei a fazer, eu não podia misturar. Eu acho que você, quando toma partido político, você divide uma parte, você passa a ser inimigo de uma parte, porque a política é realmente mais agressiva e mais perigosa que o esporte. O que eu queria saber de você, Pelé, que tem uma longa vida futebolística, o que você acha, como é que você vê a utilização do futebol para fins políticos, de promover governos? Eu dou como exemplo assim, a Copa do Mundo de 1970, que foi bem utilizado nesse sentido. Bom, acontece que onde o público está mais, os políticos precisam estar mais perto, porque a política, é claro que eles dependem de estar bem com o público. E algumas vezes me perguntavam qual era a diferença entre o futebol nos Estados Unidos e no Brasil. Aí está uma grande diferença, entende? Porque aqui no Brasil, o político, ele procura se promover sendo diretor de um Santos, de um Corinthians, de uma Portuguesa. Ele procura, entende, através do esporte, ele se promover. Isso é uma coisa conhecida que não precisa esconder. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, quando eles formam uma equipe de futebol, eles vão comprar uma franquia para uma equipe de futebol, já vem uma empresa atrás. Então, se o presidente, como aconteceu no Cosmo, um exemplo que eu posso dar, se o presidente não trabalhou direito, eles tiram, porque é uma empresa. O presidente do Cosmo era o Caio Vitória. A diretoria achou que ele não estava trabalhando direito, então tiraram. Então não dá para os Estados Unidos o dirigente aproveitar do futebol para um trampolim. Aqui no Brasil, eles fazem isso. Realmente, no interior, aqui no estado de São Paulo, os políticos se aproveitam do futebol, que é o maior esporte no país, para se promover. É uma estrutura toda, uma estrutura que, de alguma maneira, a gente tem que aceitar, porque nós vivemos aqui, mas é uma realidade. Os políticos no Brasil, eles aproveitam do futebol, aproveitam do maior esporte, que é o futebol, entende? Para se promover. Gostaria de saber de você, Pelé, como é que você se sente vendo essa massa de torcedores do Santos, que hoje é uma das maiores torcidas do Brasil? Eu me sinto muito emocionado, entende? E sem, assim, querer dizer que é por minha causa, entende? Mas eu acho que eu, com o Santos grande, nós temos muita culpa de tudo isso, porque essa torcida subiu com aquelas vitórias do Santos. E isso me emociona muito. Você cometeu um lapso aí, você disse o Santos era grande? Em termos de time, eu falando em termos de time, em campeonato nacional, o Santos não é o mesmo time que era, que só ganhava, não perdia. Agora, em termos de fama mundial, o Santos hoje ainda é o time mais conhecido do mundo, sem dúvida nenhuma. Eu estive agora na China comunista, estive em Xangai e Pequim. A única coisa que eles perguntaram lá é como estava o Santos. Eu estive na Índia. Depois disso, a única coisa que eles perguntaram lá é como estava o Santos. Então, para você ver que, sem dúvida nenhuma, hoje ainda o Santos, em termos de conhecimento, entende? É a maior equipe, a equipe mais conhecida do mundo. Agora, nós estamos vendo que o Santos não ganhou o ano passado, não ganhou esse ano, não posso dizer que o Santos é a melhor equipe do Campeonato Paulista.
Gostaria de te perguntar se a torcida do Santos Futebol Clube, que hoje acompanha o time, hoje é uma torcida grande, uma torcida imensa, não a torcida que você estava acostumado a ver nos tempos que o Santos Futebol Clube era um time de glória. Você acha que a torcida do Santos Futebol Clube merece este futebol horrível apresentado pela equipe hoje em dia? Bom, eu não acho que equipe nenhuma ou ninguém que vá ao estádio mereça ver um mau espetáculo. Quem paga para ver um bom espetáculo tem que ver um bom espetáculo, seja na música, seja no cinema, seja onde for. E eu lamento que o time não tenha andado bem, porque eu também tenho sofrido, eu tenho assistido jogos também, entende? O que a gente tem que fazer é dar um pouco de confiança a quem dirige para ver se melhora. E eu acho que essa confiança nós que somos da torcida do Santos, nós que somos do Santos, que temos que dar, entende? É evidente que eu também não gosto. Eu fico triste, eu me aborreço, entende? Eu saí do último jogo, eu saí mais cedo. Entende? Antes de acabar eu saí do jogo, faltava uns 15 minutos porque eu não aguentei. Mas infelizmente a gente tem que procurar ajudar para que as coisas melhorem. Pelé, agora que você não vai mais entrar nos campos de futebol e vai perder um pouquinho da sua popularidade e o calor da galera, assim, será que você, nas suas atividades atuais, você vai sentir falta do calor humano? Se isso vai te prejudicar ou vai mudar em alguma coisa a sua maneira de pensar? Ou se você vai se realizar agora dentro das suas atividades atuais, tanto quanto você se realizou antes no futebol? Bom, o futuro a gente não sabe, como eu já disse aqui. Eu não sei se em alguma outra profissão eu possa alcançar o que eu alcancei no futebol, em termos de popularidade, de conhecimento, de viajar o mundo todo, entende? E isso realmente, durante muito tempo, fez parte da minha vida e hoje é parte da minha vida. Eu tenho me preparado o máximo, tenho feito de tudo para que eu não sinta essa falta, entende? Eu tenho, por exemplo, eu tenho saído com os amigos lá em Santos, eu vou comer nos restaurantes ali de perto do escritório, lugar que eu não ia, coisa que eu não fazia, tenho conversado com um amigo, ando na cidade, para ver se eu passo a ser uma pessoa normal, e se eu não venho a sentir muito, entende? Agora, naturalmente, tudo que é modificado depois de um grande período, tem que ter alguma diferença. E eu, naturalmente, vou sentir alguma diferença, sem dúvida nenhuma. Vou fazer tudo para que eu arrume outros compromissos, outras coisas que possam fazer com que eu não sofra tanto, entende? Mas eu reconheço que vai ser difícil. Pelé, foi um grande número de perguntas procedentes dos mais diversos setores da sociedade, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, de Santos, enfim. E não foram jornalistas, foi o próprio povo. Como você sentiu esse confronto com o povo e com seus fãs? Como eu falei para você no começo, entendeu? Eu já estou mais ou menos habituado a certas perguntas, mas algumas pessoas que me fizeram perguntas, entende? Pelos 22 anos que eu jogo futebol e vivo no Brasil, eu pensei que eles já me conhecessem melhor, entende? E hoje eu fiquei sabendo que pouca gente ainda me conhece. Muito pouca gente pelas perguntas que foram feitas, entende? Muito pouca gente me conhece bem. Eu acho que é melhor se informar melhor a respeito de Pelé, porque Pelé é brasileiro e está no Brasil já há muito tempo. Então, tem algumas perguntas algumas das perguntas que foram feitas, entende? Que para brasileiro, se fosse um estrangeiro fazendo essas perguntas, se fosse um pessoal do exterior que não convivesse comigo, eu acho que teria razão de ser, mas povo brasileiro, eu acho que as perguntas deveriam ter sido feitas de uma outra maneira, ou algumas perguntas que foram feitas já foram respondidas durante tantos anos aí, entende? Mesmo com reportagens normais eu já respondi. Mas de toda maneira é sempre bom a gente ter assim um contato com o público. E eu fico à disposição quantas vezes precisar, quantas vezes tiver programa nesse sentido. Estarei aqui para conversar com vocês e o povo brasileiro.